Olá pessoal, vamos dar continuidade à formação sobre a Santa Missa e hoje iniciaremos o rito da comunhão, que se inicia com a oração do Pai Nosso. Veja que eu falei que iniciamos o rito da comunhão. Comunhão significa estar em unidade com Cristo, em unidade com toda a igreja, com os membros da igreja, através de Cristo. Perceba que as Escrituras dizem que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo de Cristo, ou seja, há uma unidade entre nós e Cristo. E nosso Senhor Jesus, ele age, ele que é a cabeça, ele age neste mundo através dos seus membros, dos membros do seu corpo, que somos nós. Perceba que, portanto, há uma unidade entre nós, igreja e Cristo. E, portanto, nesse momento da Santa Missa, tanto no Pai Nosso como na oração da paz, nós vamos expressar essa unidade. Veja que, nesse momento da missa, Jesus ele já está no altar, porque já houve a consagração. E logo nós entraremos em comunhão com ele, não só espiritualmente, mas fisicamente, porque comungaremos o seu corpo e o seu sangue. Então, fisicamente entraremos em comunhão com Cristo. Mas antes disso, nesse momento, nós vamos manifestar a nossa comunhão com os membros da igreja através de Cristo. Então, na oração do Pai Nosso, nós reconhecemos que nós temos um mesmo Pai. Então, juntos nós vamos rezar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, reconhecemos que temos um só Pai e que temos, portanto, uma unidade. Veja que essa oração do Pai Nosso é uma oração a ser feita pelo sacerdote e o povo juntos. Acredito que vocês já perceberam que na Santa Missa existem certas orações que são só do sacerdote. Mas essa é uma oração do sacerdote e do povo. Rezamos juntos o Pai Nosso. E veja que o sacerdote ele faz essa oração com os braços abertos. E nos locais onde a Conferência dos Bispos permite, os sacerdotes, os fiéis, aliás, também podem, junto com o sacerdote, rezar com esse gesto corporal, com os braços abertos. É o seguinte, perceba o seguinte: a posição corporal mais indicada não é as mãos dessa forma, rezar o Pai Nosso com as mãos dessa forma, como muitos rezam, como se estivessem recebendo alguma coisa, enfim. Não é essa a posição mais indicada e também não há previsão de que as pessoas fiquem de mãos dadas na oração do Pai Nosso. Veja que a posição mais tradicional é essa posição que é semelhante à do sacerdote. Veja que essa posição é que está registrada, inclusive, nas catacumbas, que eram onde os primeiros cristãos se escondiam quando eram perseguidos. Existem registros nas catacumbas de que essa era a posição que simboliza a igreja que reza. Então, essa é a posição mais tradicional. Veja que nesse momento da oração do Pai Nosso, nós estaremos de pé e com as mãos assim, ou seja, com gestos corporais semelhantes ao do sacerdote, porque estar de pé é uma posição sacerdotal. Estaremos exercendo aqui um sacerdócio, mas não é um sacerdócio igual ao do padre, do sacerdote, é um sacerdócio diferente. Veja que ser sacerdote é oferecer um sacrifício. Nós oferecemos o sacrifício de nossa vida. E com o batismo, nós passamos a ser sacerdotes, profetas e reis, porque Cristo é sacerdote, profeta e rei, e com o batismo nós recebemos o Espírito Santo, então adquirimos essas características do próprio Cristo. Então aqui estaremos exercendo uma espécie de sacerdócio diferente do sacerdócio do padre. Veja, por exemplo, para perceber a diferença, que na hora da consagração, somente o padre exerce o sacerdócio. Perceba que o sacerdote, na hora da consagração, ele fica de pé enquanto nós ficamos de joelhos. Então, há uma diferença. Enfim, a instrução geral do Missal Romano, quando está comentando a oração do Pai Nosso, diz que no Pai Nosso, nós pedimos o pão de cada dia, que lembra para os cristãos, antes de tudo, o pão eucarístico. Lógico que quando nós rezamos o Pai Nosso, nós também estamos pedindo o nosso sustento material daquele dia. Mas para nós cristãos, sobretudo, é o pão eucarístico. É isso que estamos pedindo. O pão eucarístico nos dá hoje. E aí a instrução geral do Missal Romano continua dizendo que no Pai Nosso pede-se a purificação dos pecados também, a fim de que as coisas santas sejam verdadeiramente dadas aos santos. Um outro detalhe sobre a oração do Pai Nosso é que nós finalizamos dizendo: livrai-nos do mal. Se nós formos ver o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 13, vamos ver claramente que esse livrai-nos do mal se refere ao maligno, ao demônio, livrai-nos do maligno. Não é do mal no sentido amplo, no sentido abstrato, não. É do mal do maligno. Então é isso que nós estamos pedindo no Pai Nosso. Agora veja, queria muita atenção nesse momento, porque esse é um erro, que eu vou dizer a partir de agora, esse é um erro que muitos cometem. É um dos erros mais cometidos.
é o seguinte: as pessoas, quando terminam a oração do Pai Nosso, normalmente na missa elas respondem com um amém, e isso está errado. Na missa, nós não respondemos a oração do Pai Nosso, não finalizamos com um amém. Isso acontece, talvez, porque as pessoas estão habituadas de, nas suas casas, nas suas orações particulares, rezarem o Pai Nosso e finalizar com um amém. Mas aí tudo bem, está correto, porque elas estão finalizando uma oração. Aqui na missa, a oração não finaliza com o Pai Nosso. Por isso que não tem amém. Depois do Pai Nosso, o sacerdote ele já emenda uma outra oração que ele faz sozinho, sem a nossa participação. Por isso que não tem amém depois do Pai Nosso. Essa oração que o sacerdote faz logo em seguida ao Pai Nosso é aquela seguinte oração: livrai-nos de todos os males. Veja que agora ele fala males. No Pai Nosso nós falamos livrai-nos do mal. Aqui agora é de todos os males. Livrai-nos, e o sacerdote reza sozinho essa oração. Essa oração nós recebemos. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, o Salvador. Então veja o seguinte: nessa oração, o sacerdote está rezando a Deus Pai, pedindo por nós. Ele está pedindo que nós sejamos livres do pecado e livres de todos os males e de todos os perigos. Veja, portanto, que é uma oração verdadeiramente de libertação que o sacerdote está fazendo a Deus Pai em nosso favor. E muitos passam despercebidos dessa oração. Essa oração temos que estar muito atentos e receber com fé e com confiança essa oração. Porque essa oração é uma oração de libertação em nosso favor. E aí, depois disso, dessa oração, o povo aclama dizendo: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Falamos isso para Deus. Veja que no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 12, os anjos estão diante do trono e se prostram para adorar a Deus. E eles dizem o seguinte: eles dizem: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então veja que os anjos, eles também dizem que a honra, o poder e a glória pertencem a Deus. Então nós aqui também estamos reconhecendo que o reino, o poder e a glória pertencem a Deus. Veja que até agora, na Santa Missa, o padre, ele passou a missa quase inteira falando para Deus Pai. E a partir de agora, o sacerdote ele vai falar diretamente com Jesus, rezando pela paz. Então veja que a oração da paz, na oração da paz, o sacerdote ele está falando com Jesus. É a primeira vez aqui na missa que o sacerdote vai falar diretamente com Jesus. Ele vai falar: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Veja que ele finalizou a oração dizendo: vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Fez uma referência à Santíssima Trindade. Então, inclinação de cabeça. Agora veja o seguinte: essa oração da paz é exclusiva do sacerdote. Também é um erro muito comum as pessoas rezarem junto com o padre, ou alguns padres dizerem para as pessoas rezarem com eles. Está errado. Essa oração é só do sacerdote, não é uma oração do povo. É uma oração que o sacerdote faz a Jesus Cristo, tanto que ele fala: dai-lhe segundo. Dai-lhe, ou seja, para os fiéis. Então o sacerdote faz essa oração para Jesus, pedindo pelo povo. Veja que o povo vai responder apenas amém. E nesse momento, a igreja ela está implorando a paz e a unidade para si e para toda a família humana. E os fiéis vão exprimir a paz, vão exprimir na realidade a comunhão e a caridade mútua nesse momento, antes de comungarem. Então, essa oração da paz, também uma coisa bem importante, é que como o sacerdote está falando com Jesus, é muito importante que ele tenha um gesto corporal que indique com quem ele está falando. Os sacerdotes costumam, nesse momento, querer falar essa oração olhando para o povo, mas não tem qualquer sentido, a gente tem que ter presença naquilo que a gente faz. Se o sacerdote está falando com Jesus, ele pode perfeitamente olhar ali para Jesus que está no altar, sob a aparência do pão e vinho, mas é Jesus, então ele pode muito bem falar essa oração olhando para Jesus. Então é bem importante esse detalhe. Veja que a instrução geral do missal romano diz o seguinte:
cada qual expresse a paz de maneira sóbria, apenas aos que lhe estão mais próximos. E o documento da Igreja Redemptione Sacramentum diz o seguinte: cada um dê a paz sobriamente, só aos mais próximos de si. O sacerdote pode dar a paz aos ministros, permanecendo sempre dentro do presbitério, para que não altere a celebração. Então, veja, a Igreja diz que esse momento é um momento sóbrio. Não é um momento de agitação, de recreio, de festa, de música agitada. Não é. É um momento de sobriedade. Você dá paz apenas aos que estão aos mais próximos para exprimir a comunhão e a unidade. E o sacerdote não pode sair do presbitério. Não pode sair pelo povo dando a paz. Não. Perceba que é um momento de sobriedade, até porque Jesus está no altar. Então, nada de música agitada. Na verdade, nem há previsão de música para esse momento. Mas, ainda que houvesse alguma música, nada de agitação, sobriedade e lembrar que Jesus está no altar. Então, é isso. Nesse momento desse início do rito da comunhão, nós então exprimimos a nossa comunhão com a igreja através do Pai Nosso, através da oração da paz. E aí, no próximo vídeo, nós continuaremos com o rito da comunhão, entraremos na oração do Cordeiro de Deus e já começaremos a falar de fato sobre a comunhão, sobre o momento da comunhão. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês curtam esse vídeo, que compartilhem esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe.